Vamos lá, pessoal, passando aqui para falar um pouco sobre o não do Tite pro Corinthians, sobre saúde mental e quem eu acho que deveria ser o próximo técnico do Corinthians. Acho que vocês já sabem que eu não sou fã do Dorival Júnior e já dei meus argumentos aqui falando sobre o não para essa contratação. Mas vamos lá, primeiro, corajosa a atitude do Tite em abrir mão de um salário alto, de um lugar em que ele seria protegido e da possibilidade de treinar um clube em que ele é ídolo. Ele é tido como o maior técnico da história do Corinthians e ele teria a possibilidade de recomeçar a carreira dele no Corinthians. Eu acho que no momento o Tite precisava muito do Corinthians, o Corinthians precisava muito do Tite e essa união era bem-vinda para os dois lados da coisa. Sobre saúde mental. Hoje o futebol, cara, ele tem uma pressão enorme vinda das redes sociais, vinda da internet, vinda de torcedores na internet. O Tite vem de 2 trabalhos em que não foi tão bem, seleção brasileira e no Flamengo. Isso o pressiona bastante, é diferente do que ele viu nos tempos de seleção, o que aconteceu com ele no Flamengo. A pressão da internet para arquibancada acaba acontecendo. No próprio Corinthians a gente já viu isso. O Silvinho, para mim, foi a demissão mais injusta da história do Corinthians, porque era uma demissão única e exclusivamente baseada em opinião de internet. O Silvinho foi uma vez criticado pela arquibancada e logo de cara ele já foi demitido. Não deu nem chance para um próximo jogo, para uma segunda possibilidade. Então, esse problema de saúde mental em pessoas, em profissionais que estão expostos, como é o caso de um treinador de futebol, ele precisa ser sim debatido e conversado. Isso é claro na minha opinião. E o Tite, que é o maior técnico brasileiro dos últimos 15 anos, vamos colocar aí, ele chegar a esse ponto e falar e expor esse problema é gigante. O que eu sinto, o Tite percebeu que ele seria um escudo de uma diretoria completamente bagunçada, de caras que não tem ele como amigos, que era o caso da Renovação e Transparência. Então, que ele sabia que ali ele poderia ser um escudo, mas ele também era protegido por eles. No caso do Augusto, ele não tem essa certeza. Todos os problemas envolvendo o Augusto estão prestes a explodir e tendem a ser cada vez pior. E isso sobraria muito na conta do Tite, que teria que ter uma costa larga gigantesca para aguentar todo esse processo. Então, acho que isso é parte daquele problema de você, crise de ansiedade mesmo, de você tentar prever o futuro e perceber que aquilo vai ser prejudicial para a sua saúde mental, para a sua saúde física. Sobre o próximo técnico do Corinthians. O Corinthians, historicamente, é um lugar de técnicos em ascensão. Dos principais títulos do clube, talvez só o campeonato em que o Luxemburgo foi campeão brasileiro, teve um técnico de peso que já tinha sido consagrado, super campeão e tal, à frente. Antes disso, teve Nelsinho Batista em 90, depois disso, em 2005 totalmente bagunçado, 2000 com Oswaldo de Oliveira, e aí vem o Tite, que não era esse cara unânime no mercado, longe disso, que em 2004 ele abriu mão de um São Caetano para vir treinar o Corinthians em ascensão. E aí depois ele volta em 2010 abrindo mão de muita grana para vir treinar o Corinthians também. Uma possibilidade de ascensão na carreira, e aconteceu o que aconteceu com ele. O Carille, um cara em ascensão naquele momento, era o primeiro trabalho dele, campeão brasileiro. Esse é o perfil de treinador do Corinthians. O Corinthians apostar em treinador consagrado, ou que vai chegar com muita pompa, para mim não é a primeira opção, não seria a primeira opção, não seria a primeira possibilidade, porque historicamente o clube não é assim. Ou é um momento de reconstrução do treinador, ou é um momento de um cara em ascensão total. Dito isso, sigo com o meu pensamento. Para mim, Silvinho seria a primeira opção?
pela essa injustiça naquela demissão lá atrás e por ser um cara que está fazendo um trabalho muito bom na Albânia. Ascensão. Fernando Diniz, um cara que precisa recomeçar, assim como o Tite precisaria. Tem identidade com o clube, foi jogador do Corinthians, é criado em Itaquera, tem toda uma ligação afetiva, muita gente fala que é corintiano. Não é o perfil do corintiano ter o jogo do Fernando Diniz. Então acho que até para o próprio Fernando Diniz seria interessante essa mudança de postura até do que ele imagina, que ele acredita como futebol. Eu acho que seria muito bom para os dois lados. E o Diniz talvez seria um escudo bom para a diretoria. E tem um outro nome no mercado, o Thiago Motta, que aí é esse perfil em ascensão. Fez um baita trabalho no Genoa, vinha fazendo um trabalho razoável na Juventus, só que é um momento de reconstrução na Juventus, que é um gigante da Itália e que precisa muito de calma, e não tiveram essa calma com ele, muito por ele ser muito novo. É um cara também criado na Zona Leste de São Paulo, tem carreira no Juventus e aí vai para a Europa, carreira como jogador fantástica. Acho que seria esse o principal nome ali, porque o Silvinho não vejo com apoio do torcedor, eu não vejo o Fernando Diniz com apoio do torcedor. Talvez o Thiago Motta teria, pela essa esperança, essa expectativa, e por ser um jogo mais perfil do que o corintiano quer, do que o corintiano gosta. Dorival Júnior, que todo mundo tem falado que vai ser o Dorival. Cara, eu não gosto do trabalho do Dorival, nunca gostei, nunca achei ele um baita técnico. Acho o mais do mesmo, comunzão. E nesse problema que o Corinthians enfrenta com diretoria, com presidência, Dorival não vai ser o escudo, ele não vai blindar o time, eu acho que ele vai até expor mais o time. Vocês lembram que na seleção ele não conseguiu entrar nem na rodinha dos jogadores. E aquela imagem é marcante, né? Então, sinceramente, o Dorival entrar é por mais lenha na fogueira que é o Corinthians. É melhor ter um treinador em ascensão do que o Dorival. Ah, vamos buscar um estrangeiro. Qual estrangeiro? Luiz Castro? Que demora para engrenar. O Corinthians precisa de alguém com resposta rápida. Não vejo ele como o principal fator. Vai buscar um técnico português? Quem? Para chegar com desconfiança? O processo de contratação do Corinthians não tem critério, não há uma entrevista, não há uma metodologia, um método para se contratar, como na maioria dos clubes do Brasil. Então vai ser deixado de lado a cultura do time, vai ser deixado de lado o perfil de jogo, perfil de elenco, vai ser deixado de lado tudo isso, para se buscar um treinador de nome que dê grife e que possivelmente controle o elenco. Não acho que esse é o caminho. O Corinthians, para mim, é um time com potencial. É um time que, se fizer um mercado honesto nesse meio do ano, pode enriquecer o elenco. E pode brigar por título, sim. Por que não? Mas precisa de alguém atualizado. Precisa de alguém que tenha sede de vitória e que coloque isso dentro desse elenco. Se não tiver isso, não vai dar certo. Fechou? E aí, melhoras pro Tite, né? Acredito sim que ele teve esse problema, não acho que foi mais uma desculpa. Assumir o Corinthians nesse momento para ele é uma bronca gigante, ainda mais os trabalhos que ele veio recentemente. E para quem chegar vai ser uma bucha gigante. O Corinthians é um barril de pólvora prestes a explodir e quando explodir vai explodir muita coisa. Fechou?